Olá, gente, tudo bem? Professor Raimundo Poeta aqui na área. Eu vim falar hoje sobre a arte contemporânea, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre tendências contemporâneas também. Falar não só de literatura, mas uma abordagem bem completa sobre essa fase da literatura brasileira. No caso, a gente vai compreender o período de 1955 a 1970, tá certo? Vamos lá. Então, para começo de conversa, primeiro vamos entender o que é tendências contemporâneas, o porquê das tendências contemporâneas, como elas surgiram, enfim. Então, vamos lá. Entende-se como tendências contemporâneas toda a produção artística após 1950 atingindo os dias atuais. Então, vamos entender que tendências contemporâneas é tudo que foi feito da década de 1950 e continua sendo feito até os dias atuais. Então, toda a produção artística, seja ela uma produção artística visando museus, visando públicos, sabe? Toda ela é considerada encaixada dentro desse conceito de tendências contemporâneas, que também é chamado de pós-modernismo, porque como a gente está vendo aqui, os estudiosos chamam essa fase de pós-modernismo porque ela, na verdade, não tem mais aquela ideia de seguir correntes, seguir pensamentos, seguir linhas. Na verdade, é que o artista ele tem uma liberdade de estabelecer a arte dentro das suas próprias concepções. Então, a gente vai destacar essa ideia aqui, ó. O artista ele precisa o quê? Estabelecer as suas próprias concepções, certo, gente? Ou seja, o artista ele é livre para produzir a obra da maneira que ele julga melhor. É lógico que a gente entende que isso acaba criando uma relação abstrata com a arte, né? Fazendo com que a arte seja algo muito particular e que muitas vezes não traga um entendimento. Mas o objetivo no modernismo nunca foi de trazer entendimento, mas sim o interesse de querer o quê? Provocar, o interesse de chocar, o interesse de trazer uma visão particular, um olhar particular de cada um sobre aquela obra. Então não existe aqui a ideia de você pensar, isso ele quis dizer desse jeito. Talvez ele não tenha querido dizer deste jeito, né? Então ele vai manifestar a obra da maneira que ele acha mais conveniente, né? É por isso que a gente fica pensando, o cara só fez um risco, por que esse quadro vale milhões? Bom, porque houve algum crítico ali que na hora inferiu dentro dessa realidade, dentro desse conceito, um significado, e aquilo ali acabou pesando dentro do nome do artista, né? E causou essa relação que a gente conhece como uma relação de entender a arte como uma abstração. Então, é importante, fundamental entender que isso aqui é uma visão particular, né? E que ela tem um objetivo provocativo, tá? No caso, provocativo acerca da realidade. Se provocar a realidade, provocar no leitor muito mais que ele tem um impacto visual, um impacto mental, uma ideia da epifania, ela vai estar muito forte aqui. Então, é um momento em que a gente tem as quatro funções, tem a função visual, função estética, a gente tem a função cognitiva, que é a questão do conhecimento, que é que o artista vai aplicar dentro da obra. Você tem uma relação político-social, que inclusive a gente vai falar daqui no próximo tópico, mas temos também, principalmente, uma relação epifânica, uma relação catártica, né? É uma relação que provoca um estalo mental na cabeça do leitor para fazer ele perceber, é isso. Então, ele não tem o objetivo aqui de querer ser claro, ele quer o quê? Ele quer provocar impacto, não é dizer exatamente aquilo que está sendo dito, tá? Bom, com base nisso, vamos ao próximo slide. Então, vamos entender agora o contexto histórico, né, que envolve em torno desse período. Começando pela questão da Guerra Fria, que todos nós sabemos que foi realmente uma divisão ali entre dois blocos antagônicos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos da América, o bloco comunista liderado pela União Soviética, que estavam disputando poder. E o mundo viveu um estado de tensão muito grande nesse período, justamente porque havia o risco o tempo todo de uma guerra, e não só uma guerra, mas uma guerra nuclear. Afinal, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham mísseis e ogivas nucleares e corriam o risco de uma guerra eles acabarem destruindo o mundo. Então o mundo ficou sob uma tensão muito grande nesse período entre 1946, 47 até 1989, quando a queda do Muro de Berlim e aí em seguida as repúblicas que eram ligadas ao bloco do leste europeu, do bloco comunista,
elas acabam assumindo uma postura de rompimento com esse governo, com esse sistema político, e culmina com o fim da União Soviética em 1991, tá certo? Vamos lá. Geração Baby Boomers, né? Bom, a partir ali do final da Segunda Guerra Mundial, que os soldados retornaram para casa, muitos deles retornaram com uma situação muito boa financeiramente, eram tratados como heróis de guerra, e isso acabou gerando na população uma relação de otimismo. E com isso também, juntamente com a questão dos avanços na medicina, especialmente na aplicação da medicina, muitas crianças acabaram nascendo e essas crianças vingaram. Então vai haver um aumento populacional muito grande aí nesse período, que inclusive vai culminar com uma época em que a mídia procurava tentar atender esse público novo e o foco deixa de ser o consumidor adulto e passa a ser o consumidor jovem, né? É por isso que você vai ter uma época que vai ter uma produção muito profícua de desenhos animados, séries de televisão, história em quadrinhos. É justamente fruto dessa época, dessa geração Baby Boomers, desse público jovem que estava consumindo esse produto que estava sendo feito direcionado para ele. O mercado passa a focar o jovem como alvo principal e não mais o pai de família, o adulto em si. O surgimento do rock and roll, que ele vai ser uma marca, né, dos anos 50. O rock and roll é um movimento tipicamente jovem, talvez tenha até relação com isso, embora a geração que pegou o rock and roll foi uma geração que surgiu lá nos anos 20, 30, mas se a gente for pensar, o rock and roll ele vai ter uma influência muito forte na sociedade, principalmente na sociedade estadunidense, na sociedade brasileira, já um pouco mais tarde, na época da Jovem Guarda, porque o rock and roll era visto como um movimento de contracultura, um movimento de rompimento. Ele tem ligação ali com o movimento beatnik, que surge nos anos 50. Ele vai ter uma ideia de justamente estabilizar classes populares, porque ao contrário do que muita gente pensa, o rock and roll não nasceu elitizado. O rock and roll nasceu para atingir as camadas mais populares da população. Era o povão que ouvia rock and roll, não era a elite que ouvia rock and roll. Então, isso obviamente vai depois assumir uma mudança de personalidade ao longo dos tempos, mas de um modo ou de outro, o rock and roll nasceu com um estilo musical voltado para as classes mais populares, especialmente os jovens das classes mais populares. Temos em 1959 a Revolução Comunista Cubana, onde os irmãos Castro e o Che Guevara vão assumir o poder e expulsar o Fulgêncio Batista, né? E vão instituir uma república comunista no quintal, próxima aos Estados Unidos, né? Que era um país capitalista mor. E isso, obviamente, vai gerar uma tensão muito grande no mundo, que tem relação, inclusive, com a Guerra Fria, e que, inclusive, quase gerou uma guerra, uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, que foi quando houve a crise dos mísseis e a invasão da Baía de Guantánamo, né? Quer dizer que não poderia ter gerado uma crise internacional que não, sem precedentes, poderia. Dizem, né, que o Nikita Khrushchev teve a um telefone de lançar um míssil em Miami, né, que era o primeiro alvo dos americanos, justamente pela proximidade com Cuba. E quase era verdadeiramente o primeiro, uma cidade destruída, né? E aí ia ser um pepino imenso, né? Enfim. Fundação de Brasília. Brasília a gente hoje vê com uma certa piada, né? Como uma cidade que é sinônimo de corrupção e tudo, mas a fundação de Brasília ela é importante não só estrategicamente para a política no Brasil, afinal os políticos iriam ficar isolados do resto do país e isso gerava uma certa tranquilidade, estabilidade política para que a população não manifestasse coisas parecidas. Hoje a gente sabe que mudou esse perfil. Afinal, porque hoje está tudo muito perto, é como o Gilberto Gil diz, né? Antes o mundo era pequeno porque a Terra era grande, hoje o mundo é muito grande porque a Terra é pequena do tamanho de uma antena parabólica Mará. E Brasília também é um exemplo porque, artisticamente falando, a cidade é um manifesto modernista muito relevante, muito importante, né? E isso acabou tendo uma influência capital na construção. Brasília, para quem não sabe, é um patrimônio histórico da humanidade. É uma cidade que por muito tempo foi sinônimo de modernidade, até hoje é sinônimo de modernidade, né? Tanto que você olha para a cidade em si, ela tem uma construção 100% moderna, até porque a nossa cidade surgiu no meio do nada. Pós-renúncia de Jânio Quadros, né? Jânio Quadros foi um político de matriz que misturava um pouco de populismo com tradicionalismo,
com anticomunismo, né? Era um político que propunha varrer a corrupção do Brasil, né? Tanto que o lema dele era tal da vassourinha, varre a bandalheira, né? O Brasil precisa de um jeito, precisa de Jânio, enfim. Só que Jânio assumiu em 61, né? E simplesmente o cara larga o poder 7 meses depois, com uma conversa doida de que haviam forças ocultas se impondo sobre ele, que ele estava sofrendo pressão de grupos sociais. E, na verdade, é o seguinte: Jânio foi apoiado pelas camadas anticomunistas, principalmente pela UDN, que era um partido ligado a essa questão da política capitalista, da política mais tradicional. E o Jânio, quando assumiu, obviamente que ele acabou não se revelando um político que está voltado realmente para esse. Ele estava meio que indo pela cabeça dele. Tanto que uma das medidas mais estapafúrdias que o Jânio fez foi ter proibido o biquíni, né? Ele simplesmente disse que o biquíni estava sendo proibido porque ele atentava contra a moral e os bons costumes nos concursos de Miss, né? Ele proibiu a briga de galo, né? Que aí até eu concordo com ele, porque ele teve uma política ambientalista lá nos anos 60, proibiu o jogo do bicho. Enfim, o cara era um sujeito assim, meio esquizofrênico, vamos colocar assim, né? E acabou, depois de um episódio em que o próprio grupo político que apoiou ele acabou se voltando contra ele após ele ter dado uma medalha a Che Guevara, né? Aí o cara pegou e resolveu botar a sacola no saco e se mandou, né? Pediu a conta e foi embora. E aí o Brasil entra numa crise política muito grande, né? Porque vem o governo João Goulart. E esse governo João Goulart, o João Goulart era mal visto justamente por esse grupo que havia apoiado o Jânio. Na época, é bom que se diga, presidente tinha uma eleição, vice-presidente tinha outra. Então, às vezes, o cara que era eleito presidente não era do mesmo grupo político do vice-presidente e vice-versa. E o João Goulart não era do mesmo grupo político do Jânio. Então, havia um medo muito grande de que aquele filhote de Getúlio Vargas voltasse a fazer o mesmo tipo de política que Getúlio aplicava, aquele populismo voltado para as classes trabalhadoras, né? E o que acontece? Primeiramente, se faz um parlamentarismo no Brasil, se impede que o João Goulart assuma o poder. Declaradamente, ele passa a ser um presidente apenas de aparência, mas ele não tomava nenhuma decisão politicamente falando, era um executivo que era centrado na figura do primeiro-ministro, do premier. Só que aí em 1962 ocorre um plebiscito no Brasil que decide pelo fim do parlamentarismo, e aí o João Goulart assume de fato o direito como presidente da República. E aí vocês sabem o resto da história, né? Que vai culminar justamente com o golpe militar de 64. João Goulart sofre uma pressão política de oposição muito forte. Essas camadas mais tradicionais vão se unir com os militares, né? E vão utilizar o pretexto de uma política anticomunista para evitar a invasão do comunismo no Brasil e vão declarar esse golpe. E aqui não me interessa a sua opinião política, quem você acredita. Gente, foi golpe, não é no sentido de que matou alguém ou coisa parecida. Simplesmente já havia um poder político, entrou outro grupo e acabou. Não me importa se foi para o bem ou para o mal, tá? Guarde sua opinião política para você, meu canal é um canal de aula de língua portuguesa. Eu tenho que trazer o contexto histórico da época. Se você acha isso lindo, se você acha isso horroroso, eu não tô nem aí para você, tá? Eu tenho minha opinião, mas eu guardo ela para mim. Só tô apenas apresentando o contexto histórico. E todo mundo fica feliz, tá? Então, se quiser encher o saco, eu vou banir o seu comentário aqui, tá certo? Um grande abraço, beijo do Papai Poeta. Vamos adiante. Vamos falar da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, ela na verdade foi uma bola fora dos Estados Unidos. Não. Os Estados Unidos se achavam uma nação impossível de ser derrotada numa guerra, afinal haviam ganhado a Segunda Guerra Mundial, eles acreditavam piamente que eles ganharam a Segunda Guerra Mundial sozinhos, não foi bem assim, a gente sabe muito bem disso. Acreditavam que tinham conseguido estabelecer um pacto, né, na Guerra da Coreia, evitando uma situação pior no mundo. Então eles se achavam os bambambãs do universo, né, os caras da galáxia. Só que, na verdade, a Guerra do Vietnã mostrou que os Estados Unidos, sua empáfia, né, não eram tão vitoriosos assim, porque os Estados Unidos tomou um grande pé na bunda dos vietnamitas, né,
E eles ficaram, e até hoje, na cabeça deles, eles não conseguem aceitar a ideia de terem perdido a Guerra do Vietnã. E pior do que isso, a população que apoiava a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que eram geralmente aqueles homens que foram para a Segunda Guerra Mundial, viram que quando seus filhos estavam morrendo, sendo presos de guerra, né, começaram a se voltar contra isso. E não teve jeito. Os Estados Unidos, quando viu que tinha opinião pública contra eles, né, e principalmente estavam tomando porrada lá no Vietnã, o que aconteceu nessa história? Eles simplesmente resolveram sair, retirar as tropas, e a guerra só veio terminar em 1975 com a vitória dos comunistas sobre os capitalistas vietnamitas, né? E aí o Vietnã se tornou um país só, que é como a gente conhece hoje, né? Bom, temos ali o surgimento da contracultura. A contracultura foi uma reação ao chamado establishment político, cultural que havia ali. E o maior manifesto da contracultura foi o movimento hippie, né? O movimento hippie propunha justamente esse desapego aos bens materiais, a essa cultura. E quem são esses caras que surgem na contracultura? É justamente a geração baby boomers. É as crianças que estavam lá na década de 40 nascendo e que vão se tornar jovens na época da Guerra do Vietnã, e obviamente que muitos deles vão reagir contra essa entrada americana no Vietnã, e obviamente que eles vão acabar se tornando exemplos, né, de mudança cultural nessa questão política, e vão reagir contra isso. O movimento hippie foi um tipo de manifestação nesse sentido, e a gente vai ver um pouquinho dele mais à frente. A Era dos Festivais aqui no Brasil, né, que foi um movimento profícuo de artistas, né? Surgiu muita gente competente na música popular brasileira, só para citar alguns, né? Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, o Sérgio Ricardo, né? Que é o famoso que jogou o violão no palco, no público, que o pessoal não está deixando ele cantar. Você tem aí o Geraldo Vandré, você tem Tom Zé, você tem uma galera muito forte, e não foi só nos anos 60, você vai ter isso até os anos 80, vai surgir muita gente importante na música popular brasileira, Alceu Valença, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Fagner, Belchior, Oswaldo Montenegro, tem muita gente importante que surge nessa época da era dos festivais. E foi um movimento que a música popular brasileira teve uma acepção no mundo, que as pessoas olhavam e diziam: a música popular brasileira é muito rica, né? Na verdade, eu não acho que ela deixou de ser rica, mas hoje o que a gente escuta muito na mídia é verdadeiramente aquilo que a população quer consumir, né? Não é necessariamente aquilo que se tem um objetivo artístico. E não me cabe julgar aqui se você, independente de você gostar de Milton Nascimento, se você gosta de Anitta, eu para mim não tô nem aí nesse sentido. Só tô querendo dizer que a Era dos Festivais é um momento profícuo da música popular brasileira e que é talvez uma grande representação cultural nesse instante, certo? Corrida espacial, que vem por conta dessa questão da Guerra Fria, é uma disputa pela conquista do espaço, né, entre os norte-americanos e os soviéticos, e obviamente que ali vão ter dois marcos fundamentais: a primeira chegada de um homem ao espaço, e o lançamento do primeiro satélite espacial com os soviéticos, né? Os soviéticos lançaram o Sputnik 1 em 58 e lançam o Yuri Gagarin ao espaço em 1961, né? Que ele vem dizer que a Terra é azul. E em 69 os Estados Unidos alcançam a Lua. E não me venha com teoria da conspiração aqui. Meu canal não é conspiracionista, eu vou partir de um fato historicamente comprovado, tá? Até que se prove o contrário, que os Estados Unidos realmente mandou a Apollo 11 lá, e o Neil Armstrong disse: um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade, né? Então, para terminar, a gente tem o ano de 68, né? Que é um ano extremamente complicado politicamente falando, socialmente falando. É um ano de manifestações em Paris, Primavera de Praga, aqui no Brasil as manifestações contra a ditadura militar, o golpe militar, enfim, como você queira, ou a revolução, não importa o que você pensa sobre 64, 68, mas que obviamente vai acontecer um arroxo, isso todo mundo sabe que está documentado,
que foi o ato institucional número 5, o famoso AI-5, famigerado AI-5, que vai cessar os direitos políticos e sociais nas camadas populares aqui no Brasil, na classe artística principalmente, né? Então a manifestação de direito, de voz, ela vai passar a ser cerceada a partir desse ato institucional número 5, e os efeitos nós conhecemos muito bem. Então a gente traz aqui algumas imagens que representam esse período, né? A famosa cena da menina fugindo do ataque do agente laranja, do Napalm, lá no Vietnã. Aqui um movimento hippie, tá certo? Temos também a figura de Juscelino Kubitschek na inauguração de Brasília, o maluco do Jânio Quadros, né? E por fim uma manifestação ocorrida durante 1968. Policiais e manifestantes. Os policiais estão sofrendo um ataque aqui do manifestante, né, que está voando. Acho que vocês entenderam a ironia, né? Mas tudo bem. Sejam inteligentes para isso. Ai, como a vida é ruim ou boa, a depender do ponto de vista. Bom, vamos começar falando sobre o concretismo, né? O concretismo ele vai surgir na década de 50, tá certo? E a sua proposta inicial, né? A sua ideia é de condensar literatura e imagem. E como é que ele vai fazer isso? Bom, o poema vai depreciar a sintaxe, ou seja, a estrutura sintática da palavra, da frase, né? Ele não vai se preocupar com aquela questão de sujeito, verbo, objeto, ele não vai se preocupar nessa construção. E também ele não vai dar atenção aos versos tradicionais. Ele pode até usar, mas o que prioriza no texto é a relação entre o léxico, que é a palavra, e a imagem. Ou seja, é a ideia da palavra fundida com a imagem, né? E basicamente é isso que ele vai fazer, dialogando com as ideias cubistas. Vocês estudaram cubismo lá no início do ano, Pablo Picasso, aquela ideia da geometrização das formas, da ideia de trabalhar aqui um plano visto por várias perspectivas. E ela vai propor justamente essa visão interlinguística. E como é que eu entendo essa visão interlinguística? É uma visão entre língua e imagem, uma visão que ele vai estar trabalhando ali entre a ideia do léxico, a palavra, a ideia da imagem, a ideia do visual, de como essa palavra é disposta no texto e, obviamente, a perspectiva na elaboração dessa obra artística. Além disso, a gente pode perceber que isso tem uma grande relação com a expansão desenvolvimentista ocorrida a partir do final dos anos 1940, que a gente falou sobre essa questão quando falou de Brasília. Lembre que Brasília é inaugurada em 1960 e a partir da década de 50, 40, 50, o Brasil sofre um surto de reformas, de criação de prédios modernos. A gente pode exemplificar, por exemplo, o Copan em São Paulo, que é um edifício que é referência quando se fala da cidade de São Paulo, aquele edifício que parece o próprio estado de São Paulo, o desenho dele, geometricamente falando. Outros edifícios famosos que tem também, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo, e a própria cidade de Brasília, né? E os grandes referenciais nesse momento, que são o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, né? Que são os grandes nomes da arte, da arquitetura, e que vão servir como parâmetro e exemplo para o concretismo. Então, esses poetas concretistas, né? Eles vão utilizar de neologismo, quer dizer, uso de palavras inventadas, eles vão fazer trocadilhos, eles vão usar muito a relação de paronímia, os pares mínimos, né? O que é paronímia? É quando você tem palavras que são parecidas entre si, né? Mas elas têm sentidos diferentes. Quando fala parecidas, é porque elas na verdade são diferentes. Mas a proximidade da maneira que elas foram escritas causa dentro do leitor, às vezes, uma confusão do significado desse léxico, né? Entre elas. Para criar suas obras literárias. Então a obra literária ela vai envolver essa mistura dessa decomposição e recomposição da palavra, enfim, e misturando um efeito visual, um efeito linguístico dentro da mesma relação. Vamos ver aqui o exemplo, esse poema, né, O Infinito de Seus Olhos, de Décio Pinatari. Olha como ele faz, ó. O infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos. Repare que ele desenhou o símbolo de infinito e a construção do poema parte da palavra o infinito dos seus olhos, ela vai fazer a continuação ao dizer me faz encontrar
o infinito. E olha que interessante, como eu falei a vocês, ele deprecia a sintaxe. Ou seja, ele não se preocupa tanto com a questão da estrutura. Mas não quer dizer que ele não usa a sintaxe. Porque ele coloca aqui, ó, o infinito dos seus olhos é o sujeito da frase. Me faz encontrar é uma locução verbal, né? Ou seja, ela propicia o encontro, podemos colocar nesse sentido, né? Me faz encontrar. Quem faz encontrar algo. Encontrar o quê? O infinito dos seus olhos. Ou seja, a expressão infinito dos seus olhos, que é sujeito, ela também exerce papel de objeto. Olha que interessante na construção do texto. E fazendo o desenho justamente do símbolo de infinito. Muito bacana, o concretismo trabalha sempre em cima dessa perspectiva visual. E aí aqui a gente vai trazer esse anúncio da Coca-Cola de 1950, né? Que antes que eu me pergunte se tem alguma coisa de concretista, não, mas vai servir para explicar o que a gente vai falar à frente. E esse anúncio, né, que era um típico anúncio dos anos 50, ele coloca assim, que a Coca-Cola está bem gelada, ela tem que ser servida, beba a Coca-Cola bem gelada, que a Coca-Cola está para mim, ou seja, ela é para mim, ela serve para mim, ela é o que me anima, o que me alegra, o que me deixa feliz, né, o que causa câncer, diabetes, ataque cardíaco, companhia limitada, né, beba Coca-Cola. Então, esse anúncio da Coca-Cola, ele faz essa visão, né, e o que acontece? O Décio Pinatari, na mesma época, ele vai criar esse poema, o Beba Coca-Cola, né? Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola caco, caco cola cloaca. Bom, vamos lá. Primeiro que eu falei a vocês que ele faz a defragmentação da palavra e a ressignificação, a reorganização da palavra, e ele vai fazer isso com a expressão beba Coca-Cola. Ele vai distribuindo as letras, criando um efeito visual, né? Que se você perceber é feito propositalmente no fundo vermelho, que automaticamente remete à fabricante Coca-Cola, né? A empresa Coca-Cola. E ele vai fazendo como se a pessoa bebesse a Coca-Cola. Ao beber a Coca-Cola, o que acontece? Você sente aquela coisa, né? Babe-cola, né? E beba Coca, babe... E aí a Coca-Cola começa a ser fragmentada num corpo humano, você pode entender por essa perspectiva, embora não seja a única interpretação possível, né? E no final, o que ela acontece? Ela é expelida. E ele faz uma piada com Coca-Cola, fazendo referência à cloaca, que, caso vocês não saibam, é justamente o aparelho excretor das aves, né? Galinha, por exemplo. A cloaca é aquela parte por onde a galinha libera as suas fezes, né? E as fezes da galinha sempre vêm junto com a sua urina, caso você não saiba. Então, basicamente, ele está dizendo o quê? Que beber Coca-Cola ela vai ser processada e vai ser eliminada. Pouco se aproveita da Coca-Cola. Você pode interpretar isso também dessa poesia, né? Então, isso é um poema concretista. Ele usa a questão visual, da própria figura da marca Coca-Cola, né? Da própria palavra Coca-Cola sendo ressignificada. E note que ele não tem preocupação sintática de forma evidente. Ele até fala que beba Coca-Cola. Quem bebe, bebe algo, bebe Coca-Cola. Mas logo em seguida ele vai botando uma série de expressões que às vezes não fazem tanto sentido. Babe cola, beba coca, babe cola caco, e aí caco cola, e aí gera a palavra cloaca. E aí termina-se o poema. Bom, vamos lá falar dos principais autores, né? O Augusto de Campos, na verdade era ele, o irmão, ele é o único, inclusive, que é vivo até hoje, o Augusto de Campos. Poeta fantástico, foi autor de um poema chamado Eu Tudo, Pós-Tudo, Estudo, né? Inclusive deu um aqui em Salvador, o nome é um bar, muito tempo. É o Décio Pinatari, ele faleceu em 2012, tá? Foi um grande nome, não só da poesia, mas também ele era um publicitário. E ele trabalhou muito com essa imagem do concretismo. A publicidade explorou muito essa questão da visão concretista da literatura, né? E por fim o Haroldo de Campos, que era irmão do Augusto de Campos. Foi o primeiro a falecer dos três, né? Foi falecido em 2003. E foi também um poeta de relevância fundamental. Os irmãos Campos e o Décio Pinatari são talvez os maiores exemplos quando se trata de concretismo. Bom, vamos falar agora da pop art, que com certeza alguma vez você já deve ter ouvido, escutado falar sobre a pop art, né? Que ao pé da letra a expressão em inglês significa arte popular, né? Então vamos entender o que foi a pop art. Primeiro que ela surge, né? Lá do movimento beatnik. O movimento beatnik foi um movimento que surgiu na década de 40, final da década de 40,
início da década de 50, de jovens que não queriam aceitar a sociedade, eles eram tanto quanto inconformistas. Então eles se aproximaram de culturas que eram consideradas culturas alternativas, como por exemplo culturas asiáticas, a cultura africana, a cultura indiana, a cultura dos territórios da América Latina, né? Povos que haviam sido extintos ou que já haviam se miscigenado, como por exemplo os maias, os astecas, ou os incas, os índios brasileiros, enfim, os índios norte-americanos. E o movimento beatnik, ele lutava realmente contra essa visão tradicionalista da sociedade, em uma visão, sim, contemporânea, né? Então eles faziam o que? Eles incorporavam um pré-hippie, um pré-movimento hippie, porque não havia ali uma questão política dentro do beatnik, né? Então a pop art ela vai surgir dentro dessa ideia de uma cultura alternativa, de uma cultura que fugisse das tradições consideradas establishment social, né? Status social, por assim dizer. Bom, o que a pop art propõe? Ela propõe que a arte não deve buscar o diferente, ou seja, a arte não deve se distanciar do público, ela na verdade tem que se aproximar. E para isso ela precisa buscar o quê? O objeto comum, o elemento do comum, né? Então a arte ela é um produto cultural que deve transformar o cotidiano em contemplação e vice-versa. Ou seja, ela tem que pegar os elementos que estão no nosso dia a dia. Eu vou fazer uma pintura sobre uma lâmpada. Pronto, eu vou fazer uma pintura sobre uma lâmpada. O pop art entende que isso é uma obra de arte, entendeu? Ele entende que a arte está a beleza está no cotidiano. Ou que o impressionante está no cotidiano. A estética é de pegar os elementos do cotidiano, do dia a dia, do elemento comum. E obviamente que a pop art teve uma forte influência na contracultura dos anos 60 e 70. Olha aí a relação da contracultura dentro da pop art, né? E aí você vai ver a influência muito forte da pop art nos quadrinhos, na música, no cinema, nas artes plásticas. Vou dar um exemplo aqui que talvez você não vai imaginar essa situação, tá? Sabe a musiquinha do Jornal Nacional? É aquela música... Pois é, aquela música se chama The Fuse, né? Que ela foi composta para um filme do mesmo nome. É um filme justamente que tem uma visão da contracultura, uma comédia que conta a história de um grupo de hippies que entra em conflito com a família tradicional, né? O filme não teve sucesso nenhum, né, na época, mas a música acabou sendo utilizada como tema de jornal de vários jornais no mundo, inclusive aqui no Brasil, do Jornal Nacional. E é engraçado que o tema do Jornal Nacional seria outro, né? Isso eu descobri recentemente. E aí o Boni, né, que era o produtor da Globo, ele não gostou do tema. E aí mandou o cara atravessar a rua, comprar um disco e ver se no disco tinha uma música que prestasse para botar na abertura. Acabou escolhendo essa e ela ficou, né, historicamente como tema do Jornal Nacional. E todo dia você escuta essa música, você associa a figura do Jornal Nacional. Ela é um exemplo de manifestação que teve influência da cultura pop, né, da pop art. E não só ela, o rock dos anos 60, 70, você fala de Beatles, você fala de Pink Floyd, você fala de Jefferson Airplane, você fala de The Doors, você fala de Jimi Hendrix, Janis Joplin. Todos eles tiveram influência direta ou indireta da pop art, né? Inclusive, a gente vai ver mais à frente, uma banda que surgiu dentro desse movimento, tá? O grande nome da pop art não é brasileiro, ele é americano, tá? É o Andy Warhol. Mas você vai me perguntar, por que você está falando de um movimento que aconteceu nos Estados Unidos? Na verdade, pop art aconteceu no mundo todo. No Brasil aqui a gente teve o Hélio Oiticica, também, que teve uma importância fundamental, né? Mas o Andy Warhol, ele vai ser um cara que vai trazer a ideia da massificação cultural. Ele acredita que a cultura tem que atingir a todos e não somente um pequeno segmento. Ou seja, a cultura não tem que ser algo elitizado, a cultura tem que ser algo popular. Aliás, o Andy Warhol tem uma frase histórica dele que diz assim: no futuro, todas as pessoas terão 15 minutos de fama. E de fato, de direito, hoje com as redes sociais, todo mundo que quiser tem chance de ter acesso à fama, né? Ou pelo menos ser conhecido, ainda que por um pequeno grupo ou não, né? E para terminar, a gente traz aqui a ideia, o conceito, né, que as imagens e textos devem utilizar fatores cotidianos. Por exemplo, essa imagem aqui que vocês estão vendo
é a famosa pintura Sopa Campbell, foi feita em óleo, né? Essa pintura, ela retrata simplesmente uma lata de sopa americana, a sopa Campbell's, né? Que é uma sopa de tomate, que é uma sopa inclusive muito famosa por lá, né? E então o cara pegou uma lata da sopa Campbell e simplesmente ele usou ela como modelo e pintou. Fez um quadro, então ele utiliza objetos do dia a dia, ele vai utilizar artistas populares. Pelé foi tema de pintura da pop art, Elvis Presley, o Papa, né? O Papa João Paulo II, lá na década de 80, não pelo Andy Warhol, mas por outros pintores. A Marilyn Monroe, que é talvez o exemplo mais famoso que a gente vai ver aqui agora, a Marilyn Monroe foi um exemplo que foi utilizado. Eles pegaram ele era fotógrafo, o Warhol. Ele tirou uma foto da Marilyn Monroe, né? Que foi aquela atriz famosíssima que por muito tempo foi tratada com muito preconceito, porque ela estigmatizou a visão das mulheres loiras. Coitada, velho. A mulher era muito inteligente. Marilyn Monroe viveu um inferno na vida, né? Verdadeiramente. Ela era uma mulher talentosíssima, tá? E era uma grande atriz. E ela se sentia irritada justamente por conta dessa estereotipação que era imposta a ela, que ela infelizmente não tinha para onde correr. Tinha que trabalhar no cinema, mas a visão que o cinema era aquela ideia da loura ingênua, literalmente, que construiu aquele arquétipo da loura burra, né? E a coitada da Marilyn Monroe que pagou o pato. E ela pousou para uma fotografia para o Andy Warhol e ele fez uma pintura, uma série de pinturas. Foram várias pinturas com a defragmentação em cores diferentes, né, da figura. É uma figura popular. Marilyn Monroe era um símbolo dos anos 50 e 60, né, e ele vai fazer uso dessa imagem para justamente criar uma figura de pop art, uma pintura da pop art. E lembra quando eu falei da música, né? Aqui eu tenho a capa do LP de uma banda chamada Velvet Underground, né? O Velvet Underground, né, que era liderado por um cantor chamado Lou Reed, que inclusive faleceu há pouco tempo atrás, alguns anos atrás. O Andy Warhol, ele produziu essa banda e colocou uma modelo alemã chamada Nico, né, que era muito amiga dele, que já havia gravado um disco chamado Chelsea Girl. E ele convocou a Nico para cantar com o Velvet Underground nesse disco. E esse disco virou um disco seminal, né? E o mais interessante é que ele traz na capa justamente uma pintura de uma banana. Um objeto cotidiano comum, uma banana pintada pelo Andy Warhol. E um detalhe interessante, os primeiros exemplares desse disco, e recentemente algumas reprensagens que foram feitas, elas trazem uma obra, vamos dizer assim, que você permite interação, uma montagem, uma instalação. Por quê? Onde está vendo aqui essa setinha, ó, eu vou mostrar a vocês aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, essa setinha que está aqui. Ela é uma informação dizendo puxa a casca, algo assim. E no fundo, o que acontece aqui? Quando você puxava, aparecia uma banana rosa por dentro. Não me pergunte por que era rosa, porque eu não faço ideia, nem quero saber e tenho raiva de quem deve saber isso. Raiva não, mas deixa cada um viver a sua. Mas basicamente, o disco ele tinha essa possibilidade de você puxar a casca da banana e por dentro aparecia a polpa em cor rosa. Bom, vamos falar agora de um movimento no Brasil, cinema novo, né? Professor, a literatura, o que é que cinema novo vai ter a ver? Bom, a construção do cinema novo vai ter uma influência muito forte na literatura brasileira, que vai ser produzida a partir dos anos 70, especialmente a literatura marginal, né? Porque o cinema novo ele propunha o quê? Em primeiro lugar, a ideia de que a arte no Brasil ela tinha que tentar tirar o foco do ilusório e usar o cotidiano para poder se basear. E onde é que ele partiu esse princípio? Primeiro, através dos CPCs. O que eram os CPCs? Eram chamados Centros Populares de Cultura, que geralmente surgiam dentro dos ambientes acadêmicos, dentro das universidades. Eram estudantes que se juntavam para fazer peças de teatro, concertos musicais, eventos musicais, mas todos eles focados no popular, no sentido de atingir o público. Olha a relação interessante. Você pega nesse mesmo período a pop art e você já relaciona com a ideia, com o conceito do cinema novo. E, além disso, ele é baseado no neorrealismo italiano. Para quem não sabe, o neorrealismo italiano que teve como expressões maiores Federico Fellini e Vittorio De Sica,
né, Sica, eles foram movimentos literários, o movimento artístico no cinema, que procurava reproduzir o cotidiano das cidades italianas, da população italiana mais carente, né? E da Nouvelle Vague francesa. Nouvelle Vague, ela vai também retratar esse homem do cotidiano, ela vai pegar o elemento os fatos corriqueiros do dia a dia, né? Então, é basicamente isso que o cinema novo vai também pensar. Só que o cinema novo vai se voltar para a realidade do Brasil. E a realidade do Brasil não é a realidade da Itália, tampouco é a realidade da França. Então, para isso, ele vai fazer o quê? Ele vai focar como objeto de análise o homem comum. O cidadão que acorda cedo todos os dias, que trabalha, que é tratado apenas como uma engrenagem do sistema social. Sabe aquela música do Chico Buarque, Construção, né? Que o cara acorda, beija a mulher, ama, faz amor com a mulher e levanta, toma café, beija os filhos, vai trabalhar, sobe a construção, começa a trabalhar, tal, na hora do almoço, vai tomar uma cachaçinha, acaba caindo do edifício, morre e atrapalha a vida das pessoas. É basicamente isso que o cinema novo vai fazer. Ele vai pegar esse homem do cotidiano e vai alçar ele do status de elemento comum para ser o objeto de análise da obra literária, da obra artística, da obra do cinema novo, da obra cinematográfica, tá? Além disso, o cinema novo ele tem uma influência tão forte que basicamente tudo que você pode pensar em produção cinematográfica no Brasil e na América Latina dos anos 60 para cá tem influência direta ou indireta do cinema novo, tá? Só para você ter uma ideia, quando o pessoal fala filme brasileiro, só fala de violência, só fala de baixaria, não sei o quê, porque, gente, é o cotidiano. E o cinema novo que deu essa influência, embora não seja hoje mais cinema novo, hoje a gente já pensa em outras correntes, mas quando a gente pensa nesse cinema, né, como o Bacurau, que é o filme que agora está tanta evidência aí, de algumas correntes meio babacas que estão criticando o filme, sem nem assistir, só pré-julgando, eles procuram retratar mesmo elementos do nosso dia a dia, do cotidiano, pegar, ainda que não seja ao pé da letra, isso ipsilítere, né? Você pode até metaforizar, mas é basicamente pegar o que? A realidade que a gente vive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Pense, por exemplo, em Cidade de Deus, né? Que é um filme recente que tem esse paradigma de mostrar ali o cotidiano de uma comunidade, de uma favela, que é a Cidade de Deus, que na verdade nasceu de um conjunto habitacional feito para isolar quem morava nas favelas do pessoal do centro da cidade do Rio de Janeiro, né? E ali vai ter uma obra literária que serviu como parâmetro e que vai estabelecer a construção da obra literária, certo? E por fim, a gente tem aqui os nomes de importância, alguns com certeza vocês já ouviram falar. Glauber Rocha, né? Famoso cineasta baiano, nascido em Vitória da Conquista. O Joaquim Pedro de Andrade, Nelson Pereira dos Santos, talvez o nome mais importante do cinema novo, vocês vão entender por quê. Luiz Sérgio Persson, que sim, é pai da Marina Persson, tá? Que por muitos anos foi VJ da MTV. E o Cacá Diegues, que inclusive e o Rui Guerra, que inclusive são os dois únicos que ainda são vivos dessa galera aí do cinema novo, tá? O Rui Guerra, inclusive, foi não só cineasta, ele também foi escritor, ele foi poeta, ele foi um compositor, dramaturgo, ele compôs inclusive peças junto com Chico Buarque, uma delas foi Calabar. Tá? E aqui a gente tem uma cena de Pagador de Promessas, que é um romance do Dias Gomes, né? Que serviu como parâmetro, um romance não, uma peça-teatro, que serviu como parâmetro para essa obra do Nelson Pereira dos Santos, e que foi o único filme brasileiro da história a ganhar Palma de Ouro em Cannes, tá? Nós tivemos grandes filmes, né? Central do Brasil, Cidade de Deus, mas O Pagador de Promessas ele é considerado uma obra seminal da literatura brasileira, né? Esse aqui é o Leonardo Vilar, ator que inclusive está vivo até hoje, tem 99 anos, e são um exemplo de uma obra fantástica. Foi filmada aqui na Bahia, inclusive. Foi filmada aqui em Salvador, né? Lá no Pelourinho, essa história. Quem puder conheça. Bom, vamos ver aqui uns exemplos, né, de filmes do cinema novo. A gente tem aqui Deus e o Diabo na Terra do Sol, um clássico do Glauber Rocha. Acho que na minha opinião, o melhor filme do Glauber Rocha.
tá? É um filmaço. Apesar de ser bem assim lírico, ele tem umas características assim que foge pro cinema do Glauber Rocha, não é tão convencional. Essa é a verdade. É o tipo de cinema que o leitor comum ou o leitor de narrativas mais objetivas, ele não vai gostar. E é respeitável, isso eu acho até digno que a pessoa admita, não fique só nessa puxação de saco. Muitas vezes existe porque o cara é famoso. Mas eu particularmente gosto muito do Glauber Rocha. Acho o cara muito bom, porque ele trabalha em cima de uma visão metafórica, ele trabalha em cima de uma visão alegórica das representações do cotidiano, ele trabalha com uma linguagem defragmentada, né? Mas isso é uma questão de opinião. Não façam piada, o nome do filme é esse mesmo, Como Era Gostoso o Meu Francês, né? É um livro, é um filme baseado em um romance, né? Que ele vai, na verdade, contar a história dos primeiros anos da colonização brasileira e da relação entre um náufrago francês e uma tribo de índios que eram antropofágicos, índios canibais, né? E ele acaba se apaixonando por uma das índias, enfim. E na época esse filme sofreu censura, na década de 70, esse filme de 1971, ao invés de 72, como está colocado aí. Esse filme sofreu censura porque os índios estavam nus demais. Ora, velho, você tá lá retratando a época que os índios tinham acabado de ser. Que o Brasil havia acabado de ser descoberto, os índios não tinham ainda um contato 100% de colonização, ainda não tinham sido 100% colonizados. É óbvio que eles vão andar pelados, era da cultura deles, dos caras andarem assim, né? Então, você vai botar os índios vestidos, não faz sentido isso, tá? Então esse filme aí, quem puder assistir, é um filme bem legal, engraçado, bem crítico também por algumas coisas. É um filme muito bacana, tá? E por fim eu tenho aqui uma cena do filme que é considerado o start do movimento, também no Nelson Pereira dos Santos, né? Vocês viram que ele está aí em todas. O Rio 40 Graus, né? Que é uma história que ela desfoca, ela sai da Zona Sul, que era a zona de elite do Rio de Janeiro, sai das zonas de privilégio do Rio de Janeiro e vai levar o filme para a favela, né? Ele vai levar o filme para as comunidades que existiam dentro do Rio de Janeiro, né? É uma obra clássica. Eu já tive a possibilidade de assistir o Rio 40 Graus, é um filmão muito, muito, muito bom, tá certo, gente? Bom, vou falar agora do realismo fantástico. Realismo fantástico, ele vai surgir primeiro na Espanha, lá na década de 50, tá? O Luiz Buñuel talvez seja o maior exemplo dentro do cinema, né? Mas na literatura também tivemos outros nomes representativos, né? E aqui no Brasil esse movimento chega lá na década de 60, primeiramente com o Érico Veríssimo, né? Ele vai escrever Incidente Antares, que é uma história muito bacana, que conta uma greve de coveiros, né? E aí os mortos que iam ser enterrados, que estavam sempre desenterrados, resolvem voltar à vida para denunciar a hipocrisia da cidade de Antares, né? É um livro muito bacana. Quem puder ler Incidente Antares, eu recomendo, vale a pena mesmo. E o que o realismo fantástico propõe? Ele propõe que a realidade precisa ser metaforizada e a partir das relações com os elementos do absurdo, né, elas propõem uma visão semelhante àquela relação do surrealismo, né? O surrealismo é aquela visão de você misturar o absurdo com o real. Então, por exemplo, você assiste ou vê um livro do realismo fantástico, é muito comum você encontrar personagens que voam, encontrar pessoas que comem com a barriga, pessoas que viram lobisomem durante a noite, sabe? São personagens que, na verdade, eles metaforizam situações do cotidiano, né? Então, o realismo fantástico ele teve uma grande importância aqui no Brasil e vocês vão ver por quê. Bom, os conteúdos absurdos e fantasiosos são partes integrantes das personagens, ou seja, eles fazem tão parte das personagens que nenhum estranhamento é percebido na narrativa. As pessoas aceitam normalmente que o cara bote o coração pela boca, que o cara solte formiga pelo nariz, né? Isso é uma referência, eu tô fazendo a uma das obras mais conhecidas do realismo fantástico no Brasil, que é uma telenovela chamada Saramandaia, né? Que foi um exemplo, uma mulher, quando estava excitada, ela tocava fogo em tudo, sabe? Então as pessoas reagiam a isso de uma forma natural na narrativa, sabe? A narrativa não era vista sob uma perspectiva de estranhamento, era vista sob uma perspectiva aceitável, né? O fato dos mortos levantarem com incidentes de Antares, por exemplo. As pessoas não ligavam para isso, achavam que era uma coisa normal, comum. Um outro elemento interessante é que essa fantasia, esses elementos fantasiosos, eles são justamente
metáforas críticas da relação social, né? Então ele vai ser um simbolismo da questão do que representa dentro da realidade, né? Realismo Fantástico, gente, é lindo. É um dos meus movimentos favoritos, sabe, em literatura e tudo. Que é muito bacana mesmo. E no Brasil, os grandes nomes do realismo fantástico, a gente tem o Dias Gomes, que eu já tinha citado anteriormente por causa do Pagador de Promessas, né? A gente tem o JJ Veiga, que é José Jacinto Veiga, e tem o Murilo Rubião, né? O Murilo Rubião, inclusive, é autor de um livro que eu considero fantástico, né? O Pirotécnico Zacarias. Quem puder ler esse livro é uma obra linda do realismo fantástico. E o JJ Veiga também tem uma obra fantástica que é A Hora dos Ruminantes, que a gente vai ver um pedacinho daqui a pouco. Mas eu trago aqui, né, o personagem, o Juca de Oliveira, o ator Juca de Oliveira, na versão de 1976 de Saramandaia, ele fazia o personagem João Gibão, que tinha asas, né? Todo mundo pensava que ele era corcunda, mas na realidade ele tinha asas. E essas asas são uma metáfora justamente da ideia de liberdade, tá? A ideia de que eles estão sendo libertados, de se libertar, né? É uma metáfora interessante quando você pensa que essa novela foi escrita e produzida em 1976, né? Inclusive ela é até hoje famosa por conta da questão da música de abertura do Ednardo, que era Pavão Misterioso, aquela música Pavão Misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Então, lindo, lindo, lindo. O Realismo Fantástico é muito bacana. E eu trago aqui um trecho de A Hora dos Ruminantes, né? Basicamente, vocês entenderem, A Hora dos Ruminantes é um romance que se passa numa cidade que é invadida por homens estranhos, homens diferentes, né? Fora do comum, que começam a aterrorizar e ameaçar a população, eles começam a patrulhar a vida das pessoas, eles tiram a cidade da ordem natural dos seus acontecimentos, justamente porque eles causam um terror psicológico muito grande na população da cidade, né? Então a gente tem aqui o trecho, né? A noite chegava cedo em Maranairema, mal o sol se afundava atrás da serra, quase que de repente, como caindo. Já era hora de acender candeeiros, de recolher bezerros e de se enrolar enxadas. Quer dizer, a noite chegava, então as pessoas se assustavam, porque sabiam que aqueles homens estranhos iam começar a rondar a cidade, iam começar a assustar as pessoas, né? A friagem até então continuada nos remansos do rio, em fundo de grotas, em porões escuros, ia se espalhando, entrando nas casas, cachorro de nariz suado, farejando. Ó, aquela ideia que ele vai causando uma visão de medo, de pânico, justamente porque ele encerra esse segundo período dizendo que Manarairema vai sofrer à noite, né? Porque justamente traz esse medo, esse pânico, né? Que ocorre dentro da cidade. O livro é uma obra fantástica. Eu li esse livro quando eu era adolescente ainda, gente. É muito bacana. Eu acho que quem não conhece realismo fantástico precisa conhecer pra ontem, velho, porque é muito bacana mesmo. Agora eu vou chegar no movimento que é bem conhecido de vocês, né? A Tropicália. A Tropicália ela surgiu em 67, né, mais ou menos. Né? A origem do nome Tropicália foi uma instalação dada pelo Eloy Oiticica, aquele artista que eu falei que teve influência da pop art. Por não à toa, a Tropicália tem influência da contracultura e da pop art, né? Aproveitando o conceito de mistura de realidades, aquela ideia do cultural, do pop ser transformado em arte de contemplação, né? Então, a Tropicália ela surge lá em 67. As primeiras manifestações foram, como eu falei, a instalação do Hélio Oiticica e também a participação do Gilberto Gil e do Caetano Veloso no festival, no festival da Record em 67. Caetano Veloso com Alegria, Alegria, que é uma marchinha, mas com elementos contemporâneos, né? E o Gilberto Gil com Domingo no Parque, né? Que é uma música que foi considerada uma obra-prima, né? Na época é uma obra-prima, na verdade, que ela traduz uma visão cinematográfica dentro da construção musical, contando a história de dois homens, né? José e João, que disputam o amor de uma moça chamada Juliana, e um deles resolve sair com essa Juliana, levar a Juliana para o parque, e aí o que acontece? O outro, né, que era justamente o que trabalhava na feira, né, o que era tido como um cara que era o rei da brincadeira, que é o José,
ele acaba presenciando João, que era o da confusão e o que trabalhava na construção. Ele encontra João e Juliana dentro da roda gigante. Aí a figura da roda gigante vai se misturando com eles dois. E aí de repente vem a imagem do sangue, do vermelho, do sorvete do morango. E daqui a pouco o José comete o crime, ele assassina o João e a Juliana, né? E a história tem um fim trágico, quando ele diz assim: amanhã não tem mais brincadeira, não tem mais confusão, não tem mais feira, não tem mais construção. Ele termina a música fazendo essa referência justamente. Tropicália, gente, é muito subestimado e ao mesmo tempo superestimado. Subestimado porque muita gente diz que os caras não tinham propósito, não, que... e superestimado porque muita gente acha que os caras tinham uma visão política, não sei o que. Não, eles não tinham visão política, eles tinham uma visão estética, essa é a verdade. O Caetano sempre bateu no tecla, o Tom Zé também, que eles nunca tiveram intenções políticas dentro do movimento, a intenção deles era meramente de romper com padrões estéticos, tá certo? Mas, por outro lado, a Tropicália tinha assim, uma proposta crítica de tentar entender uma construção de arte brasileira, tipicamente falando, né? E uma arte que é fruto dessa mistura de elementos reais. E o movimento, então, vai se basear nesse princípio de relações contraditórias, né? Como se diz, contrapor situações contraditórias, ou seja, mostrar a ideia de que o Brasil é um elemento local e estrangeiro que forma a sua cultura. A sua arte é original porque ela não se limita a uma arte só da nossa origem, mas uma arte da nossa construção como indivíduos. Então os tropicalistas eles acham normal você pegar a guitarra dos Beatles e enfiar no baião de Luiz Gonzaga. Eles não têm esse tipo de restrição, eles entendem que a arte é uma mistura. Ela tem que ser realmente um conceito de formatação, de mistura, de não mistura fina, né? A ideia deles é essa, de produzir uma coisa perfeita, né? E aí você tem várias obras que o tropicalismo fez na música, na arte, na pintura, na poesia, que vão retratar muito bem isso, né? E aí a gente tem aquela ideia do antropofagismo de Oswald de Andrade, né? Que é aquele processo de que a genuína arte brasileira é fruto da deglutição cultural. Lembra do antropofagismo, que dizia que o homem come a arte estrangeira e deglute e produz o seu próprio produto. É o que o Tropicália pensa. Ela pensa que a arte ela tem que ser uma mistura, não só uma exclusão, mas uma aglutinação. A arte tem que ser um processo de aglutinação. Tanto que o Caetano ele faz o que? Ele apresenta ritmos nacionais, a marchinha, por exemplo, para falar uma música que ele cita elementos do pop, do cotidiano, como Coca-Cola, Cláudia Cardinale, revistas, né, Copacabana e por aí vai. Então ele vai misturar esses tipos de elementos dentro da música Alegria, Alegria, que é um exemplo claro disso aí, só para vocês entenderem melhor. Então os artistas deste movimento, eles vão fazer o quê? Eles vão misturar esses elementos bem díspares, como eu falei, guitarra com elemento regional, né? Por isso que pega-se o Gilberto Gil, que era um compositor tido de uma linha tradicional da música popular brasileira, né? E aí, de repente, ele bota os Mutantes para cantar com ele no palco. Os Mutantes, que eram 3 roqueiros, Rita Lee, Arnaldo Batista, Sérgio Batista Dias, eles botam os 3 para tocar no Sérgio Dias Batista. Ele coloca os 3 para tocar no palco com ele, né? E aí, na hora, aquele princípio de o que esse cara quer, botando... Como é que ele quer misturar o ritmo tradicional brasileiro com guitarra, né? E o resto é história, gente. Porque a música fez realmente assim um sucesso, não só um sucesso absurdo, como ela é uma obra linda, lírica, tá? Perfeita. E essa influência vai se determinar ao longo dos anos 70, embora a Tropicália em si ela tenha meio que nascido morta, né? Porque o que aconteceu? Ainda no ano de 68, o próprio Caetano já tinha dito que a Tropicália já estava morta, porque na época eles haviam assinado um contrato para fazer um programa de televisão na Globo, e esse programa depois foi mudado para Tupi por uma questão de contrato. Eles assinaram um contrato com a Rodia Seta, que era uma fabricante de tecidos. E aí o que acontece nessa história? A Rodia Seta começou a vender uma linha de tecido chamada Tropicália. E então eles disseram que era uma comercialização do movimento, então eles acharam por bem, romper com esse establishment, por assim dizer, né? E
unir também o chique com cafona. Eles acreditavam que dá para você colocar numa mesma panela Vicente Celestino, que era uma referência da música brega, como por exemplo orquestras, como por exemplo a orquestra do Diprat, né, do Rogério Diprat. Aliás, tem um disco clássico da Tropicália, que é a orquestra do Rogério Diprat, né, eu acho que o título é esse, que a banda tropicalista do Rogério Diprat, lembrei o nome do disco, que é justamente essa referência à construção dessa fusão de ritmos, de culturas, né? E também o passado com o futuro. É por isso que tem naquele trecho da música Tropicália, ele fala assim, ó, viva a banda, que a banda era referência à música do Chico Buarque, que era uma coisa contemporânea. Carmen Miranda, quer dizer, ele vai fazer referência a Carmen Miranda, que é um elemento do passado, mas que também é uma figura que representa a ideia da concepção tropicalista, né? Que é a ideia de uma portuguesa que adotou-se brasileira e usava elementos estereotipados da cultura brasileira, como uma banana, a uva, né, aquele cacho de frutas na cabeça, né, dançando e cantando músicas de samba. E por fim a gente tem os principais representantes, né, muitos deles conhecidos de vocês, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, e alguns não tão conhecidos como Torquato Neto, né, e o Ali Sailor Moon, ou Ali Salomão, né, o Ali Salomão, que era baiano. Ele faleceu em 2003, o Torquato Neto se matou em 72, ainda quando o tropicalismo ainda era comentado, embora, já, como eu falei a vocês, já natimorto. E o Tom Zé, figura conhecidíssima lá fora, tá? Baita músico, baita compositor, é um cara genial. Hoje é um senhorzinho de seus 80 e poucos anos. E Caetano e Gil dispensam apresentações. E aqui a gente tem a capa do disco Tropicália Planet Existência, que é o disco manifesto, né, do Tropicália. E esse disco é bem interessante, se você puder um dia ouvir no Spotify, no Deezer, né, você entrar, ou mesmo no YouTube, acho que tem. Se você for procurar esse disco, você vai perceber algumas coisas interessantes nele, como por exemplo, ele mistura músicas que fazem referência em latim, né, o Miserere Nobis, que é inclusive a música que abre o disco. Ele mistura música cafona, né, Coração Materno, que é uma música que tem uma história bem bizarra, quem quiser procura na internet, que a música conta a história de um homem que, porque a noiva pediu para ele matar a mãe, arrancar o coração e levar para ela. Aí o cara vai, mata a mãe, arranca o coração e no caminho ele tropeça, o coração cai no chão e começa a falar para ele, filho ingrato, mataste sua mãe, uma coisa bem dramalhão, né? Ele tem também músicas que tem fundamento dentro da Tropicália, como Bate Macumba, né? Que é uma música de construção concretista. E você tem lá, encerrando o disco, você tem um hino do Senhor do Bonfim. Então o disco é uma colagem assim absurda de ritmos totalmente distintos, né? Você tem Três Caravelas, que é um cha-cha-cha, né? Que era uma mistura de rock com ritmo latino. Então, assim, o disco é bem caótico, vamos dizer assim, né? E genial. Ele é muito bacana mesmo. Quem puder conhecer esse disco, conheça, que vale a pena mesmo. Então, falando um pouquinho do Tropicália, eu pego um trecho aqui de uma música chamada Geleia Geral, do Gilberto Gil, tá? Que é a figura do Gilberto Gil, para ilustrar, para a gente encerrar nosso vídeo. E aí a gente tem aqui, né? Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia, resplendente, cadente fagueira, num calor girassol com alegria. Olha que ele vai misturando elementos, né? A bandeira representa uma questão tradicional, mas logo em seguida ele diz que a manhã tropical se inicia. E a bandeira também pode representar movimento, né? O movimento tropical em si, né? E aí ele diz, na geleia geral brasileira, que você entende como geleia geral, é justamente essa mistura de coisas que o Brasil tem, que o Jornal do Brasil anuncia. Quer dizer, o Jornal do Brasil famoso, JB, que era um jornal que estava em evidência, que sofreu muita censura na época do AI-5, enfim. Então a gente tem aí. E ele faz a referência logo em seguida numa cultura tradicional brasileira, o Ebumbaê, meu boi, né? Ano que vem, mês que foi. E aí ele fala de toda essa mistura que o Brasil tem, né? Ele diz assim que a alegria é a prova dos 9, a tristeza é teu porto seguro. E acho engraçado isso aqui, porque ele bota Porto Seguro como o nome da cidade Porto Seguro, que vocês conhecem, que é inclusive Porto Seguro, uma cidade turística aqui da Bahia. E ao mesmo tempo ele faz Porto Seguro referência ao fato de ser um porto seguro, um porto onde você se prende, se firma, né? Então é
é muito bacana essa mistura que o tropicalismo faz. Ele bota aqui, ó, a Mangueira, a escola de samba, né? E aí faz em seguida referência a Pindorama, que era o nome como os indígenas chamavam o território brasileiro antes da descoberta, né? E Pindorama, país do futuro, né? Aí é muito legal você entender a obra literária, a obra da Tropicália em si é muito bacana, vale muito a pena, tá? E só para a gente encerrar aqui, a gente tem a figura do Gilberto Gil, a capa do disco dele de 68, não é o primeiro disco do Gilberto Gil. Para quem não sabe, o primeiro disco do Gilberto Gil foi lançado aqui na Bahia, por uma gravadora chamada JS Discos, chama-se Gilberto Gil e Suas Canções, um compacto de 4 músicas, de 63, salvo engano, 62, 63, mais ou menos isso. Esse disco aqui do Gil, ele é de 68, tá? E a capa é tipicamente tropicalista, não só pelas figuras e tudo, mas você vê aqui Gil com um fardão, né, da Academia Brasileira de Letras, como se fosse o imortal. A gente tem do lado esquerdo a figura dele como um soldado do tempo do Império, né? E do lado direito você tem vestido como um motorista de ônibus, né? Então você tem uma representação assim, bem alegórica mesmo, dessa ideia da fusão de culturas, o tradicional com o popular, né? A ideia que a Tropicália tem de, como eu disse, contrapor situações contraditórias. Gente, em outro vídeo aí a gente pode falar sobre a partir de 70, né? Quando a gente vai falar da poesia marginal, a gente pode falar da poesia praças, que acontece lá na década de 60, mas também teve influência da década de 70, e de outras correntes literárias que vão surgir, e outros autores que vão surgir na literatura brasileira a partir de 1970. Mas eu deixo aqui, antes de tudo, um grande abraço para vocês, muito obrigado aí por prestar atenção nessa 1h10 de vídeo aí, mas é isso aí, a gente está junto e nos encontramos por aí. Valeu, até mais.